O trabalho de um professor exige muita responsabilidade, planejamento, preparação de aulas e tudo isso envolve muita pesquisa e muito estudo. Luiz Eduardo Oliva debate essas questões se referindo ao período em que trabalhou como professor de teatro do Colégio Ateneu Sergipense e revela os vexames e dissabores que passou por ser, à época, jovem, inexperiente e não saber como preparar aulas até o momento em que foi desautorizado no seu discurso por um jovem estudante do ensino médio que conhecia mais que ele sobre mitologia. É muito bom, muito rico, muito esclarecedor e importante o depoimento que nos dá o jornalista Luiz Eduardo Oliva. E me lembro perfeitamente que uma vez eu, no embromation natural, né, de um estudante que tinha aquela cultura polimorfa mais incipiente, muito mais baseada, eu diria, uma cultura meio almanáquica. Eu lia muito história de quadrinhos, e tinha um personagem, Thor, que era o deus do trovão, uma história de quadrinho com martelo, etc. E uma vez, numa aula, eu, para explicar aos alunos sobre a mitologia grega, eu dizia que, em vez de estudar profundamente, mas por quê? Porque o teatro surge com o Dionísio é o primeiro ator, considerado o primeiro ator. E o teatro surge a partir das festas dionisíacas, que eram as vimas, que eram celebradas, e durante o período da safra, da colheita da safra dos vinhos, das uvas para fazer os vinhos, então conta a história que, num determinado momento, o Tespes, que é o primeiro ator, que é um cara, sobe em uma carroça daquelas, veste uma indumentária e grita: eu sou Tespes, eu sou Dionísio. E se veste e fala um monólogo como se fosse o deus Dionísio. E para muitos ali é o surgimento do teatro. Ou seja, aí depois vem Sófocles, Eurípides, Aristófanes, os grandes teatrólogos daquela época, que vem na esteira da ideia de Tespes, que é considerado o primeiro ator. E eu contava essa história para os alunos, do surgimento do teatro. E quando eu contava, inclusive, eles recitavam parte de Édipo Rei, com cidadão de Tebas, pátria nossa, veio de Édipo, de todos, o mais soberano, e, no entanto, matou o pai e esposou a mãe. Por isso, todo aquele que vier ao mundo e não, o coro dizia, todo aquele que vier ao mundo e não conhecer a dor, não se pode dizer que foi feliz. E aí, o Toquinho declama partes, que desde que eu encontrei com ele, ele lembra perfeitamente, e aquilo tudo empolgava. E um dia, eu, numa dessas aulas, explicando isso, eu digo: olha, a mitologia, ela explica os fenômenos sob diversos aspectos. Ele foi a primeira saia justa minha como professor. Eu digo, tem um Deus, como aqui o Tupi tem o Deus do trovão, que dizia que era Deus, quando via o trovão ressoar, eles explicavam tudo, Netuno, nos mares, não sei quem, comecei a descrever os deuses. E Thor, que vocês leem na história de quadrinho, é o deus do trovão. Aí um aluno, de nome Unal, ele era muito inteligente, eu nunca mais vi esse aluno, não sei nem qual foi o destino dele, ele parou para mim, um aluno de 16 anos, e disse: professor, o senhor está enganado. Um Ateneu Sergipense, 1978, um aluno de 16 anos. Thor não é da mitologia grega, Thor é da mitologia escandinava. Jorge, eu procurei um lugar para me esconder, eu me fudi, foi o momento mais terrível da minha vida, que eu nunca esqueci. Eu devo a esse aluno o primeiro momento crítico de me dar responsabilidade como professor. Imagine você chegar para uma opção de moleque, num Egito de 1978, não tinha internet, não tinha porra nenhuma nem nada, o acesso que tinha aos livros eram os livros das bibliotecas ou os livros que chegavam, e você
dar uma aula errada e o aluno lhe corrigir com tamanha precisão. Thor não é da mitologia grega. Thor é da mitologia escandinava. Eu não sabia nem que a escandinava tinha mitologia. Eu não sabia porra nenhuma. Eu disse, não, aí eu... Ali revelou-se o futuro advogado e eu dei uma embromada, sabe? E ali eu aprendi uma lição até hoje. Toda vez que eu não sei, que alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu imediatamente digo aos alunos que não sei, que vou estudar, tento explicar dentro do que é, e na aula seguinte eu levo o resultado. Quando acabou, eu gaguejei, eu dei um branco ou um negro, que eu não me lembro, sei lá, dei um branco, eu não me lembro como concluí essa aula. O que é fato é que eu desci as escadarias e fui direto para a biblioteca. E lá descobri realmente a mitologia escandinava. Descobri a mitologia escandinava e descobri que o Dao do Thor, de fato, não tinha nada a ver com a mitologia grega. E ali, eu voltei na aula seguinte e disse aos alunos, olha, quero bater palmas para o Naldo, eu realmente, de fato, disse erradamente. Importante é que vocês saibam da importância da mitologia, e também dei a volta por cima e confessei a minha ignorância sem demonstrar ignorante, sendo mais com humildade, e ressaltei a figura dele. E a partir dali minhas aulas passaram a ser muito mais estudadas para evitar isso. O que é fato é que um belo dia, nessa turma, o último dia da aula, tinha a Fernanda do Piauí, tinha uma opção de alunos, eu me lembro até hoje. Quando eu cheguei para dar aula no último dia, os alunos disseram, professor, a gente não quer que o senhor dê aula hoje, não. E tinha no palco, no quadro, tinha um desenho de um professor dando aula com um balãozinho e dizendo, o papagaio, mais ou menos assim, o papagaio, conversava pelo feito o papagaio. E eu, quando eu olhei aquilo e vi os alunos me dizerem aquilo, eu fiquei arrasado. Eu digo, porra, vão me fuder hoje. Eu achei que era um protesto deles, alguma coisa, tipo assim, você foi um bosta como professor. Aí eu disse, não, o senhor não me incomoda, não, eu queria que o senhor sentasse aí para a gente fazer uma colocação. E a sala não estava, faltava alguns alunos. Eu, apreensivo, sentei. E, de repente, entra um aluno travestido de Luiz Eduardo Oliva, com o jaleco, e todos os demais, e fizeram uma aula em minha homenagem. E depois, quando acabou, fizeram uma peça de teatro, e disseram, professor, a forma que a gente tem de agradecer ao senhor pela maravilha que foi sua passagem aqui era essa. A gente queria dizer que o senhor foi o mais brilhante professor desse período nosso e que vai ficar inesquecível, etc. Eu digo isso com os olhos marejados, porque eu fiquei nas nuvens, eu não entendia. E o Naldo lá presente também, o tal do papagaio, aquilo que eu... E eles disseram, papagaio, eu disse, mas por que esse papagaio? Eu disse, porque o senhor fala demais, o senhor mistura tudo, é essa minha viagem que eu já tinha naquele estilo. Bom, encerrou, esse mesmo ano é o ano que morre Charlie Chaplin, parece, não sei se foi. Eu tive como professor, como colega de professor, o pai de Gaúcho, que era o professor, puxa merda, aquele gordo que tinha uma peça de teatro também, escrevia, lembra de Gaúcho, que foi da universidade? Gaúcho é o nome do pai, professor, depois eu me lembro o nome dele. Ele era gordo, forte, morreu de infarto. Gaúcho veio de lá, uma voz potente. Então, ali foi minha experiência. Ao final do ano, Maria da Glória cuidou disso tudo e não cuidou do pagamento nosso. Nem eu, nem Jorge, ninguém recebeu. Na verdade, era antes da Constituição de 88, não havia o concurso público efetivamente, o professor era contratado, eu e Jorge resolvemos, nós, e eu acho que alguns não ir mais, no semestre seguinte, a gente disse a ela que se a gente só continuava se pagasse, ela não deve ter,
ela deve ter tido dificuldades de a viabilizar. O que é fato é que eu entrei na justiça, Fernando Macedo foi meu advogado na época, e eu me lembro que, como preposto, por isso que outro dia desse eu estava dizendo a você, foi Deoclésio, que eu digo que eu acho que ele escreveu o rascunho da Bíblia, porque Deoclésio, já novo, o novo não, já parecia já um senhor, quando ele foi, reconheceu todo o direito nosso, eu ganhei, comprei e ajudei a comprar o meu Fusca, meu primeiro carro foi comprado com a atividade de professor. Foi assim que foi. Eu, neste período, eu já era funcionário também da universidade, né, em 1978, eu tinha essas duas atividades, não levei mais adiante, porque financeiramente eu trabalhava pela universidade. E aí deixei de ensinar. Pronto, passou esse período todo. Os anos passaram e eu fui fazer meu mestrado. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu tentei voltar como professor da Universidade Federal do Sergipe. Dei entrada ainda num pedido para mudar de auxiliar administrativo para professor, mas o departamento de administração, porque eu fui administração pública, o chefe à época, que é uma figura conhecida, deu sobre que ele disse, não vamos havia uma possibilidade, uma brecha até de eu migrar. Não sei como é que tinha, mas sei que tinha. E eu soube que ele disse, esse cara foi pró-reitor, ele vem para aqui, ele tinha parece que tinha um negócio lá dentro de umas consultorias de pessoas que tinham DR, etc. O que é fato é que ficaram com medo da minha chegada lá e vetaram meu nome para ser professor. E eu não fui professor da Universidade Federal do Sergipe.